Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e falar principalmente sobre mercado da bola. E bom, já adianto que as notícias não são as melhores, né? Os jogadores de primeira prateleira que o Vasco estava tentando negociar já deram para trás. Não vem, tá? Lanzini, Borré, até Franco Fagundes, não vem. Vamos falar sobre esses jogadores aqui. Vamos escutar o novo treinador do Vasco, né, Ramon Dias, que hoje concedeu entrevista coletiva, falou ali sobre esse seu primeiro momento no Vasco da Gama, a missão de tirar o Vasco dessa situação complicada do Campeonato Brasileiro. A gente vai escutar aqui o treinador do Vasco da Gama e falaremos também sobre Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense, que está em negociações com o Vasco da Gama. Depois da vinheta a gente começa. Antes, conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like? Se inscreveu? Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique direto para os assuntos. Sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E vamos começar falando aqui sobre dois jogadores que o Vasco estava em conversas, tentou contratar, mas a coisa não aconteceu. Estou falando de Lanzini e de Borré, dois jogadores argentinos, ex-River Plate. O Vasco tentou, mas a coisa realmente não vai avançar. Esses dois jogadores não virão para o Vasco da Gama. Informação do Globoesporte.com. A apuração do Globoesporte.com diz o seguinte: alvo recente do Vasco, o meia Manuel Lanzini, foi elogiado por Ramon Dias na sua entrevista coletiva de hoje. Ramon Dias trabalhou com ele no River Plate. Durante a sua apresentação, nessa segunda-feira, o novo técnico vascaíno prometeu reforços e, ao ser indagado, citou o compatriota Manu Lanzini, que está livre no mercado após deixar o West Ham da Inglaterra. No entanto, ele também deixou claro que é uma negociação muito difícil. A apuração aqui do Globoesporte.com: a negociação está descartada pelo Vasco, ao menos neste momento. Apesar do argentino ainda não ter acertado com o novo time e ter recebido uma proposta oficial do Vasco, hoje o Vasco entende que é um nome que está fora do alcance e rechaça qualquer possibilidade. A negociação até o momento não andou. Então, Lanzini, segundo a apuração do Globoesporte.com, chance zero, pelo menos neste momento, de vir para o Vasco da Gama. Só se acontecer uma reviravolta, que neste momento também se mostra improvável. E o mesmo acontece com o atacante do Frankfurt, Rafael Borré. O Vasco buscou informações sobre o colombiano, mas a contratação é inviável no momento. Além dos valores, o time alemão pede cerca de 8 milhões de euros para liberar o Rafael Borré. O atacante ex-River Plate pretende seguir no futebol europeu, não quer retornar para a América do Sul nesse momento. Eu disse aqui, né, nos vídeos que eu falei sobre o Rafael Borré, eu disse, cara, praticamente impossível o Rafael Borré querer voltar para o futebol da América do Sul nesse momento. É um cara muito jovem, um cara que está começando a se destacar no futebol europeu, não faz sentido voltar para a América do Sul nesse momento. E essa informação também do Globoesporte.com, né? O jogador não quer voltar nesse momento para o futebol da América do Sul, ele não quer sair da Europa. Então, melou Lanzini, melou também a situação do Rafael Borré. Um outro jogador que o Vasco tentou no início do ano e agora até voltou, né, a ter esse nome ventilado, é o Franco Fagundes, meia do Nacional do Uruguai. E a informação é a seguinte, que o Franco Fagundes está muito próximo de acertar com o Cádiz, time da Espanha. O jogador que foi alvo do Vasco no início do ano também não virá para o Gigante da Colina. O Vasco até tentou nessa segunda janela agora retomar as conversas, mas como o Vasco está devendo ao Nacional do Uruguai pelo Pumita, o Nacional não quis nem fazer negócio com o Vasco, né? Então a coisa nem voltou a ser retomada ali, algum tipo de conversa pelo jogador. O destino do Franco Fagundes deve ser o futebol espanhol. Tá complicado, meu amigo, tá complicado. O Vasco não consegue trazer ninguém nessa janela de transferências. É claro, já trouxe o Medel, né, que é uma boa contratação. O Serginho é uma aposta. O Maicon, sinceramente, difícil acreditar que o Maicon vai conseguir contribuir
para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. A estreia dele contra o Cruzeiro, inclusive, foi assustadora. Não teve nenhuma falha grotesca, etc e tal, mas se mostrou muito lento, muito pesadão, né? Enfim, muito pouco. O Vasco vem apresentando muito pouco nessa janela de transferências. O diretor de futebol, Paulo Brax, numa entrevista que ele deu, faltando ali um mês para abrir a janela, ele disse que o Vasco não poderia perder tempo na janela, né? Que ia corrigir essa rota na janela de transferências, mas o que a gente vê é a mesma coisa que a gente viu na primeira janela lá atrás. Uma lentidão, uma demora, negociações que se arrastam e o Vasco, no fim das contas, não consegue trazer ninguém. Complicado e reitero aqui mais uma vez, né? Decepcionante demais o trabalho de Paulo Brax, um trabalho muito fraco do diretor de futebol do Vasco da Gama, tanto que reflete na tabela o Vasco aí na 19ª colocação. Bom, mas hoje tivemos novidades, né? Tivemos a apresentação do novo treinador do Gigante da Colina, Ramon Dias. E Ramon Dias, nessa sua primeira entrevista coletiva, falou ali sobre o que os torcedores e jornalistas podem esperar do Vasco sob o seu comando. Ele disse que já nessa primeira partida contra o Atlético Paranaense, a torcida já vai poder ver alguma coisa de diferente na sua equipe. Disse também que gostou do que viu até agora dos seus jogadores, né? Tentou ali dar uma levantada na moral dos jogadores, prometeu trabalho duro e com muita dedicação para tirar o Vasco dessa situação e lamentou o fato do jogo contra o Atlético Paranaense ser realizado com os portões fechados. Segundo ele, o apoio do torcedor seria fundamental. Confira só. No, creo que seguramente acá en este partido que nos toca ya la semana se va a dar cuenta el trabajo que queremos hacer, donde el equipo sea intenso, con mucho orden táctico que es muy importante para ser competitivo, y el jugador que entienda que tiene que ser tener mucha dedicación, mucha disciplina, tener mucho ritmo. Hay cosas que con los jugadores estamos hablando y en el poco tiempo que tenemos me gusta porque han cambiado rápidamente lo que es la intensidad de los entrenamientos que estamos haciendo. Que la gente se quede tranquila en este sentido, que vamos a trabajar duramente. Al hincha le digo que vamos a trabajar duramente, con mucha dedicación, mucho profesionalismo. Tiene que tener mucha paciencia, porque nos tiene que apoyar a los jugadores, al entrenador, al club. Sé que es una de las mejores acá en Brasil. Por eso me hubiera gustado también que el primer partido nos toque jugar con gente. Me encanta que la gente y el público venga a ver su equipo, que lo apoye. Eso es fundamental para la confianza de los jugadores. Es lo que queremos, que el público nos apoye. Necesitamos el apoyo del público para salir de esta situación. Y seguramente el jugador, estamos trabajando, como te dije anteriormente, muy duro para recomponer toda esta situación. Y seguramente la vamos a conseguir con esfuerzo y con mucho coraje. Tenemos que tener esfuerzo y coraje para salir de esta situación. Y yo creo que los jugadores están entendiendo que es una situación difícil, pero con el tiempo y con la paciencia vamos a poder salir de esta situación. Então tá aí, esse foi Ramon Dias. E para encerrar esse vídeo aqui, a gente vai atualizar a situação do lateral esquerdo Jefferson do Atlético Goianiense, informação que eu trouxe em primeira mão hoje pela manhã do interesse do Vasco nesse jogador. A informação depois foi confirmada pelo Globoesporte.com e também por outros portais que cobrem o Vasco da Gama. O Vasco já iniciou as conversas para tentar a contratação do lateral Jefferson por empréstimo. Hoje o Vasco conta com apenas 2 jogadores para a posição. O Lucas Piton, que é o titular, e o jovem Riquelme. O Riquelme, no entanto, vem se recuperando aí de uma lesão e será emprestado. O Vasco já definiu que vai emprestar o lateral Riquelme. O meu amigo Fábio Torres, do portal vascaíno.net, conversou com o presidente do Atlético Goianiense e ele confirmou que está negociando o Jefferson com o Paulo Brax, diretor de futebol do Vasco da Gama. A negociação ainda não está sacramentada, mas existe sim a possibilidade do lateral Jefferson vir para o Vasco da Gama. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal.
Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!